Tudo bem, pessoal? Hoje, então, nós vamos falar sobre como avaliar o eletrocardiograma. Então, no vídeo passado, a gente falou sobre o eletro, sobre as ondas, né, como são formadas, qual que é a explicação elétrica das ondas serem formadas, como elas são e de como que elas se apresentam nas 12 derivações. E hoje nós vamos avaliar os 5 passos iniciais que devem ser feitos quando você recebe um eletrocardiograma. Então, quais são os 5 passos para avaliação do eletrocardiograma? Então, é a frequência cardíaca, o ritmo, o eixo, avaliar sinais de sobrecarga e avaliar sinais de isquemia. Então, esses são os 5 passos que a gente vai falar neste vídeo. Então, a frequência é a primeira coisa que você vai fazer, tá? A frequência cardíaca normal, ela vai de 50 até 100 batimentos por minuto. E aí, para calcular a frequência cardíaca no eletrocardiograma, nós temos algumas opções. Se o ritmo for regular, isto é, os intervalos entre os QRS são regulares, são constantes, que indicam um ritmo regular, o cálculo pode ser feito por 1500 dividido pelo número de quadradinhos entre 2 QRS consecutivos. Então, é esse aqui, ó. É esse eletrocardiograma. Você pode ver que a distância entre um R e outro, ela é constante. Ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 quadrados, né? 1, 2, 3, 4 quadrados. 1, 2, 3, 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Então, a distância entre os R's, ela é a mesma. Então, por isso, ele é chamado de ritmo regular. Sendo, então, o ritmo regular, você vai fazer, então, o cálculo, que é uma fórmula que é utilizada, que é 1500 dividido pelo número de quadradinhos, desses quadradinhos pequenos aqui. Então, aqui se pega a distância entre 2 QRS consecutivos. Então, aqui, por exemplo, né, você vai medir a distância. Então, são 4 quadrados de distância. Cada quadrado tem 5 quadradinhos. Então, são 4 quadrados, são 20 quadradinhos entre 2 QRS. Se são 20 quadradinhos, a frequência cardíaca desse paciente vai ser 1500, que é uma constante, dividido pelo número de quadradinhos, que é 20. Então, nesse caso, a frequência deste eletrocardiograma é de 75 batimentos por minuto. Porque a distância aqui é 20, 1500 dividido por 20, 75, ritmo regular. Agora, se o ritmo não for regular, esse cálculo, 1500 dividido pelo número de quadradinhos, ele não funciona. Aí, nesse caso, tem que fazer uma regra de 3. Como que é isso? Então, tá aqui o exemplo. Você vai medir, a primeira coisa que você vai medir no eletrocardiograma é ver se o ritmo, ver se os intervalos entre os QRS são constantes. Se for constante, você faz isso aqui, 1500 dividido pelo número de quadradinhos. Se não for constante, pode ver aqui, ó, a distância desse para desse dá, ó, 4 quadradinhos, 9 quadradinhos, 14 quadradinhos, 15 quadradinhos, quase 16 quadradinhos. Agora, desse aqui para esse aqui, são 10 quadradinhos. Então, você vê que a distância entre eles não é a mesma. Se for medir aqui, também dá 11 quadradinhos. Aqui dá 15, 16. Então, por não ser regular, você tem que fazer uma outra opção para poder avaliar a frequência cardíaca. Como que pode ser feito? Você vai pegar 20 quadrados grandes, né, que equivalem, então, portanto, a 100 quadradinhos, tá? E você vai contar quantos QRS tem dentro desses 20 quadrados, tá? Que são 100 quadradinhos. Então, você vai contar aqui, vamos começar. Aqui, o primeiro, então, 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, desde o começo até essa aqui onde está a setinha, são 20 quadrados, que equivale a 100 quadradinhos. Como a gente falou no vídeo passado, cada quadradinho tem 40 milissegundos.
Então, se são 100 quadradinhos, 40 mili quadradinhos vezes 100 dá 4.000 milissegundos, que equivale a 4 segundos. Então, nesse espaço de tempo aqui, desde o começo, aqui nesse QRS até aqui, o final, que conta os 20 quadradinhos, você tem 4 segundos. Vai contar quantos QRS tem dentro desse espaço. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem 10 QRS dentro desse espaço, certo? Então, existem 10 QRS aqui nesse espaço que equivale a 4 segundos. Vou fazer uma regra de 3 agora. A frequência cardíaca ela é dada por minuto. Minuto tem 60 segundos. Então, se existem 10 QRS em 4 segundos, quantos QRS tem em 60 segundos? Regra de 3, vai passar 4 vezes o que você quer saber, vai ficar igual a 10 vezes 60, vai dar 600. A frequência então vai ser 600 dividido por 4, vai dar 150. Então essa aqui vai ser a frequência nesse caso, tá? Porque você pegou 4 segundos, que são 100 quadradinhos ou 20 quadrados maiores. Contou quantos QRS tem dentro. Então aqui tinha 10 QRS dentro desses 4 segundos. Você vai multiplicar, fazer a regra de 3, para chegar a quantos QRS tem em 60 segundos, que vai ser 1 minuto, que vai então indicar a número de batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca que você quer encontrar. Então essa é a regra básica. Se for regular, 1.500 dividido por 1.000 quadradinhos entre 2 QRS consecutivos. Se não, você tem que fazer essa separação, pegar um intervalo de tempo, por exemplo, aqui o exemplo de 4 segundos, e depois a regra de 3 para chegar a quantos em 60 segundos, que vai dar então a frequência cardíaca. Então essa foi a frequência. Agora eu faço sobre o ritmo. O ritmo normal do eletrocardiograma é o ritmo sinusal. Como que eu vou ver que o ritmo é sinusal? Primeiro, tem que ter onda P, que é, como a gente falou, explicou no vídeo anterior, que indica a despolarização atrial, que é a primeira deflexão positiva do eletrocardiograma. Então ele tem que estar presente para ser sinusal. Toda onda P deve preceder o complexo QRS. Então tem que ter P, QRS, P, QRS. Sempre não pode ter um P isolado sem QRS, não pode ter nenhum QRS sem P. Porque aí não isso aí é anormal. E a onda P, como já foi falado, a gente já explicou sobre os vetores da onda P, ela deve ser positiva em D1, em D2 e em AVF. Por quê? Porque D1, D2 e AVF estão... a onda P está indo em direção a eles. A onda P, como a gente falou, ela vai de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então ela vai em direção a essas derivações. Então por isso que o normal é que a onda P seja positiva nessas derivações. Se não for, pode indicar alguma alteração. Então como que eu vou avaliar aqui? Então eu vou ver a onda P sempre antes de um QRS. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Então todas as ondas P se precedem um QRS. Então tem tudo bem. Então tem onda P e a onda P precede o QRS. Agora, a onda P ser positiva em D1, como está aqui no caso, essa aqui. Positiva em D2, que é aqui, também está positiva. E positiva em AVF, e também está aqui, positiva. Então esses critérios indicam que o ritmo é sinusal. Tem onda P, toda onda P precede um QRS. O ritmo é regular entre os QRS. E você tem que P positiva em D1, P positiva em D2, P positiva em AVF. Então esses são os parâmetros que você vai avaliar para dizer se o ritmo é sinusal ou não. Tá? Agora sobre o eixo de QRS, que o normal desse eixo é estar entre menos 30 e mais 90 graus. Tá? Por que é importante ver o eixo? Porque em algumas patologias o eixo do QRS pode estar desviado, ou para a direita ou para a esquerda. Né? Porque o normal ele está nessa angulação, menos 30 até mais 90. Se ele estiver fora dessa faixa, ele indica algum problema, tá? Uma sobrecarga, alguma hipertrofia miocárdica, que fez com que o sistema elétrico, de condução elétrica do coração fosse alterado, né? Não seja mais aquele
como a gente mostrou no vídeo anterior. Então, como é que você vai calcular o eixo VQRS? Primeiro, você vai ter que achar a derivação que seja mais isoelétrica das derivações D1, D2, D3, AVF, AVR e AVL, que são as derivações periféricas. Então, você tem que avaliar as derivações periféricas e avaliar qual delas tem o eixo mais isoelétrico. O que quer dizer eixo isoelétrico? Quer dizer que o QRS dessa derivação ele tende a ser anular. A parte positiva do QRS tende a ser muito próxima à amplitude dela à parte negativa. Então, ela tende a ser positivo menos negativo, tende a isolar, tende a ficar zero. Você vai achar a derivação e o eixo estará perpendicular, ou seja, 90 graus desta derivação. Então, aqui é a figura que a gente utiliza para conseguir raciocinar sobre o eixo, entender como que é formado o eixo e como você entender onde ele vai estar presente. Então, aqui, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, como foi falado. Essas 6 são utilizadas para avaliação do eixo. D1 está a 0 grau, D2 está mais 60, D3 está mais 120, o AVF aqui mais 90, o AVR menos 150 e o AVL menos 30. Então, quando você encontrar a derivação, por exemplo, vamos dizer que esteja D1 a derivação mais isoelétrica. A D1 está a 0. Então, o eixo estará perpendicular à derivação. Então, nesse caso, vai estar perpendicular a D1. Perpendicular a D1 tem que estar 90 graus. Então, ou menos 90 ou mais 90. Assim, no mesmo sentido, se for D2. Se for D2, aquela que seja isoelétrica, o eixo tem que estar perpendicular a ela. Então, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, 90 graus vai formar, ou ele vai estar aqui em mais 150, ou ele vai estar aqui em menos 30. Assim como D3 também, um exemplo, se D3 for a mais isoelétrica, você vai fazer 90 graus com essa derivação para encontrar o eixo. Então, aqui nesse caso, vai ser ou aqui o menos 150, ou o mais 30, para formar o 90. Então, você vai avaliar isso e vai colocar nessa figura para poder jogar depois, entender a perpendicular, a derivação elétrica e calcular o eixo. Então, uma dica para lembrar quais derivações são perpendiculares. Então, D1 é perpendicular a VF. Então, aqui, ó, D1 é perpendicular a VF, porque estão 90 graus. 0, 90, 90 graus. D2 está perpendicular a AVL. D2, que é mais 60, perpendicular a AVL mais menos 30. Então, esse aqui vai formar 90 graus. Então, por isso, D2 e AVL são perpendiculares. Assim como D3 é perpendicular com AVR. Então, aqui mais 120 com menos 150 formam 90 graus. Então, D1 e AVF, D2 e AVL, D3 e AVR. É a sequência que você consegue identificar aqui, mas uma dica para lembrar, se não tiver essa figura, por exemplo, ou não quiser desenhar, quiser avaliar de uma maneira mais rápida, você pode saber dessa regra, porque essa vai ser uma regra utilizada. Então aqui, você pode tentar encontrar, dentre essas derivações periféricas, aqui, qual que é a mais isoelétrica, ou seja, aquela que mais se aproxima do zero. Então aqui, ó, você vê que está bem positivo, aqui está bem positivo, aqui está bem negativo, aqui está um pouquinho, né, fica mais positivo do que negativo, aqui fica positivo, e aqui, ó, pode ver, ó, esse QRS aqui, o positivo ele tem quase que 8, 9 quadradinhos, e aqui você tem 5, 6 quadradinhos. Então vai ficar um pouco negativo, mas vai ficar muito próximo do zero. A parte positiva e a parte negativa quase que se equivalem. Então, dentre essas derivações, D3 é a derivação isoelétrica, né? Porque a parte negativa e a parte positiva elas quase que se equivalem. Então, como D3 nesse eletrocardiograma é a derivação isoelétrica, o eixo vai estar a 90 graus dele. Então, se está aqui, ele vai estar a 90 graus. Ou ele vai estar para AVR, ou ele vai estar aqui para mais 30. Como eu vou saber isso?
eu vou ver agora em AVR. Se tiver positivo em AVR, o eixo está para AVR. Se estiver negativo, como nesse caso, o eixo vai estar contrário a AVR. Então ele não vai estar aqui, vai estar para cá. Então nesse caso o eixo está a mais 30 graus. Porque D3 é isoelétrico, fecha aqui para o AVR ou aqui. Como o AVR é negativo, o eixo está contrário a ele. Então ele está aqui para mais 30. Então nesse caso, ó, D3, perpendicular D3 é o AVR. Como está QS é negativo em AVR, o eixo está contrário a AVR. Então ele não está em menos 50, ele está em mais 30.